Olá, seja muito bem-vindo no Desinformando. Aqui depois do carnaval, tomando um cafezinho novinho para ficar animado. Agora, o que está requentado é a história da vacina da HPV, como se ela tivesse mais malefícios do que benefícios. Não é sem forma, no entanto, vamos trazer uma boa notícia do uso dos memes nas aulas de história. E no Fake hoje vamos falar de ET, mas não é de Varginha. Segura aí que o Desinformando está pousando e chega agora para você. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães. Do meu lado aqui está o pesquisador sobre desinformação e doutorando Diego de Deus. E você aproveita que está aí, curte, se registra, indica para as outras pessoas, para que elas também possam entender sobre a desinformação e ajudar esse país, esse mundo, a ficar melhor contra esse mal do século. Não vamos perder tempo, porque o nosso quadro está aí. Impressionante, né, Diego? Afinal de contas, parece que a desinformação tem uma semelhança com o refluxo, né? Voltou uma história agora da vacina da HPV que causaria mais males do que benefícios? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Pois é um conteúdo desinformativo, por assim dizer, que tem várias camadas. Eu vou explicar por que disso. Primeiro, que é uma reportagem que fala sobre algumas meninas que tiveram efeitos colaterais, inclusive efeitos neurológicos, depois de serem vacinadas contra HPV. Vamos lembrar, é a vacina que previne contra o câncer do colo do útero, né? Então é uma vacina bastante importante aí para as meninas, principalmente porque também é uma vacina que, na maioria das vezes, é disponibilizada nas escolas do país. Vamos e também partir... os meninos têm que tomar também. É uma vacina para os adolescentes. É uma coisa importante que a gente geralmente associa a vacina ou com adulto ou com as crianças, mas é uma vacina fundamental para os adolescentes. Justamente. E aí, partindo então para essas camadas que eu me referi de início. Primeiro ponto, professor, que de fato o vídeo que circula é de uma reportagem de 2015. Então, o primeiro ponto é esse, é uma reportagem antiga. De fato, é uma reportagem verdadeira, mas qual que é a história por trás dessa reportagem? Lá em 2015, na cidade de Uberaba, houve uma denúncia por parte de uma mãe ao Ministério Público da cidade, dizendo que a filha teria tido efeitos neurológicos após tomar a vacina do HPV, e outras pessoas também, outros pais, procuraram o Ministério Público com essa mesma denúncia. Porém, pouco tempo depois, essa mesma denúncia foi arquivada por parte da juíza responsável pelo caso, porque não houve evidência científica ou qualquer outro tipo de comprovação que relacionasse diretamente os efeitos colaterais neurológicos que esses jovens tiveram com a utilização da vacina do HPV. Portanto, houve, assim, passou longe de ter uma relação entre uma coisa e outra a partir ali, né, das análises e dos trabalhos que foram feitos de investigação a partir dessa denúncia. Porém, de novo, essa reportagem foi requentada, utilizada no novo contexto que a gente tem tido hoje em dia, e é um discurso, né, professor, bastante alinhado aquela narrativa antivacinista, né, um tanto conspiratória também, que busca descredibilizar a ciência e que passa muito por aquela crise de confiança, né, que a gente costuma dizer também aqui no programa, relacionado, nesse caso, àquelas instituições tidas como produtoras de conhecimento, nesse caso, a ciência, e, por que não, um problema também relacionado à saúde pública, porque se não informa, desinforma nesse aspecto, né, porque aquele jovem que não tem a informação sobre a importância da utilização dessa vacina, passa a ser desinformado à medida que você tem contato com informações não condizentes com a realidade. Mais uma vez, semana passada e agora também, o viés da autoridade sendo acionado. Afinal de contas, você tem ali a utilização de uma reportagem para legitimar esse discurso colocado em jogo. Eu vou soltar uma bomba para você. Eu quero saber como é que você acredita que essas grandes instituições de credibilidade podem escapar dessa fama que agora envolve todas elas. Mas não vai ser para agora, não. Vai ser para o nosso último quadro, porque agora a gente quer trazer uma boa notícia, a gente trazer um bom alento
porque a gente sabe que um grande passo contra a desinformação vem pela educação. Roda aí. Então, pessoal, no Essa Informa a gente traz pesquisas para que a gente mostre o que as pessoas, a academia está estudando para nos ajudar, né? Ajudar as próximas gerações, a essa geração, a todo mundo contra a desinformação. E você trouxe uma casa muito legal, né? Quer dizer que os memes, que são geralmente aquelas coisas meio esquisitas, engraçadinhas, elas podem ser usadas também para a educação, Diego? Pois é, professor, mais um trabalho apresentado durante o Congresso BIUC, né, que aconteceu no último mês de fevereiro lá em Braga, em Portugal. Nesse caso da Renata de Freitas, da PUC-Rio, né, uma conterrânea nossa que estava também no Congresso, em parceria com o Felipe Aristimunho, da Universidade de Lisboa, lá em Portugal. E qual que é a proposta aqui, professor? Um estudo que foi realizado durante a pandemia, né, então, a partir de aulas remotas, sobre a utilização de memes para aulas sobre história, meio que rompendo com aquela ideia, com aquele discurso acadêmico para um saber ensinado, como os próprios autores colocam nesse resumo que está disponível, inclusive, né? Daqui a pouquinho vai ser disponibilizado também o livro com todos os artigos, mas por hora o que temos acesso é justamente aos resumos dos trabalhos que foram apresentados durante o Congresso. E aí é muito interessante porque uma das propostas é justamente utilizar de narrativas que estão no dia a dia desses jovens, né, os memes estão aí por todo lado nas redes sociais, para que eles possam compreender melhor de que maneira determinados eventos históricos se deram. Afinal de contas, a gente sabe que um problema da desinformação também passa por parte do negacionismo histórico. Né? Então, a gente nota que, apesar de não ter uma relação direta com aquilo que a gente tem tratado aqui no programa, ainda assim passa por um processo de literacia, porque você utiliza ali de elementos capazes de estimular o conhecimento e a própria percepção crítica desses jovens em torno de temas relevantes, e nesse caso a história, evidentemente, é muito importante nisso. E todo esse trabalho, professor, me fez lembrar muito, não sei se a tela vai mudar aí para vocês. Mudou, professor? Estou sem o retorno aqui. Mudou? Perfeito, está ótimo. Desse programa aqui, que é sensacional, infelizmente não passa nos dias atuais, que é aqui no Brasil chamado Deu a Louca na História, que era um programa que passava na TV Escola, né? Que, Sim. assim, de maneira bastante descontraída, de maneira bastante divertida, trazia por meio de encenações, né? Você tinha um elenco, você tinha ali vários atores e atrizes que interpretavam diversos papéis, e eles ali encenavam eventos históricos de uma maneira bastante leve, de uma maneira bastante didática, né? E eu, particularmente, fui bastante alfabetizado do ponto de vista histórico com esse programa, porque, de fato, era muito interessante. Você tinha ali figuras como Calígula, que era interpretado por esse autor aqui, o Simon Farnaby, que o Calígula, né, imperador romano, malucão de tudo, então ele tinha essa pegada, então o pessoal tinha esse cuidado também de pegar personagens históricos com o perfil de cada ator e atriz, para que eles pudessem passar essa mensagem para o público, e nesse caso o público infantil, o público jovem. Então, sim, foi uma relação que me veio bastante clara entre esse programa e esse trabalho que propõe, né, o conhecimento histórico a partir da utilização de memes. Meu querido, o meme geralmente é associado a uma coisa que acontece agora. Como é que os autores trabalharam para trazer o meme, que é uma coisa sobre coisa contemporânea, e associar ele com história? Passa muito, professor, aquela coisa que a gente, em alguma medida, também nota pelo próprio fake hoje. Coisas que são inerentes ao próprio ser humano, né? Então, assim, coisas que estão no passado, estão no presente e que inevitavelmente vão estar no futuro. Durante as apresentações, a gente não teve a oportunidade de ter acesso a todo o material que foi utilizado, né, por parte dos pesquisadores durante esse experimento, mas passou, por exemplo, com a construção de um mural virtual a partir de memes que são conhecidos por parte desse público jovem, e a partir disso os professores elaboraram as aulas a partir dos exemplos que os próprios alunos colocavam, né? Então aquela coisa do conhecimento vindo de baixo para cima, por assim dizer, né? Vindo dos alunos para os professores, isso retornar em forma de conhecimento para os jovens. Então é uma metodologia legal, bastante é um trabalho comunitário, educação Sim. comunitária, muito bacana. Sim. E você citou o Fake Hoje, nós temos esse objetivo. Roda aí. Eu estava vendo mais um filme sobre invasões alienígenas
E é impressionante como os alienígenas sempre escolhem os Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, para fazer uma invasão, né? Eles parecem que tem um marco, vai todo mundo, planetas também vai tudo lá. Mas também vai no Brasil, né? Nós já temos o ET de Varginha. Tem outro? Pois é, professor. História que vem lá da era pré-redes sociais, a gente está falando da década de 2010, do famoso caso do ET Bilu, que foi criado por um ufólogo chamado Urandir, que inclusive está em atividade até hoje. Qual que foi o caso aqui, professor? O ET Bilu, inclusive, deu entrevista para TVs nacionais, dando a mensagem para os humanos para que eles buscassem conhecimento. Foi uma frase bastante famosa na época. Pouco tempo depois, evidentemente, que toda a história foi desmentida, mas que ganhou uma repercussão midiática muito grande naquele momento, que, de novo, ainda era a pré-era das redes sociais, né? Então, praticamente aí 15 anos depois, o Urandir ainda existe, o Urandir ainda continua trazendo aí várias teorias, e ele é o líder da comunidade de Zigurates, que é uma cidade do Mato Grosso, eu vou até reproduzir a imagem dela aqui, que tem uma arquitetura bastante curiosa, que lembra as cidades da antiga Mesopotâmia, do próprio Império, de construções aqui da América do Sul também, né? Incas, lá na América Central, maias, que é uma cidade dedicada a pesquisas relacionadas à ufologia e de civilizações antigas. É bastante controversa essa comunidade, porque muitas das teorias passam por teorias conspiratórias também. Mas o Urandir ainda existe hoje, o criador do ET Bilu ainda existe hoje, e a principal teoria que ele tem hoje, o professor até adiantando também, é a cidade de Ratanambá, que seria uma civilização escondida na Amazônia com seres gigantes, né? Então, o autor do ET Bilu também criou agora uma desinformação, uma teoria contemporânea da cidade de Ratanambá, que estaria escondida no meio da floresta amazônica, lá no norte do país. Um caso bastante curioso aí para o Felipe. Você está sendo um pouco rígido com o nosso, né, com o nosso colega. De repente, a gente nunca viu. Ou está certo, o ET Bilu, esse realmente é uma fake old. Mas, quem sabe, vamos dar um pouco mais de esperança, um tempo assim, quem sabe essas criaturas ainda aparecem para te desmentir. Você é um cético ufólogo, isso que você é. Mas vamos tocar a vida, que agora eu quero uma seriedade sobre a sua opinião. Roda aí. Jornalismo, autoridades executivas, a ciência, todas estão nesse pacote de descrédito que envolve. Eu sei que é um pensamento muito grande, mas o que você acha que essas entidades, que as instituições teriam que fazer para reconquistar essa credibilidade, Diego? Muitas pesquisas já têm apontado para alguns caminhos, professor, mas assim, ainda carece de uma solução, são muito mais propostas do que necessariamente ações que estão sendo desenvolvidas. Mas passa muito por uma mudança no modo como esse conhecimento é externalizado ao público, né? Não necessariamente uma mudança na maneira como esse conhecimento é produzido, porque passa por metodologia científica, né? Então isso é imutável, por assim dizer, mas a maneira como esse conhecimento... Não é mudar o conteúdo, é mudar a forma? É mudar a forma. De que maneira? A ciência, ao longo do tempo, ela passou muito por um discurso autoritário, né? Principalmente no sentido, alguns colocando a ciência até de alguma maneira altiva, no sentido de que ela é incontestável e, portanto, ela refuta qualquer informação que contraria ela. E isso gera, de alguma maneira, um desconforto a determinadas comunidades que, com as redes sociais, ganham espaço para poder haver essa disputa de narrativas, quer dizer, crenças pessoais, tribais, contra conhecimento que é comprovadamente realizado. No ponto de vista do jornalismo, vários estudos também têm apontado para a maneira como o jornalismo também deve se portar nos dias atuais. Da maneira como a notícia é construída, mostrar que a notícia ela não é sinônimo de verdade, mas ela é sinônimo na maneira pelo qual determinado fato é retratado ao público. Então, o que hoje a gente tem notado a partir dos estudos é justamente isso. De que maneira que essas instituições podem recuperar a confiança do público a partir do momento que elas passarem
a repensar o modo como essas informações, o modo pelo qual esse conhecimento chega até essas pessoas e gera determinada interpretação desses públicos, né? Eu estava procurando um exercício aqui que eu dei para meus alunos ontem, de um jornalista norte-americano ou inglês, por isso que eu estava querendo buscar aqui o nome certinho dele, Corey alguma coisa, e que ele disse que, na realidade, já há um bom tempo atrás, dizendo que as pessoas não precisam de jornais, a gente precisa de jornalismo. E a crítica dele é exatamente isso, né? Não, se não faz mais sentido o jornalismo impresso, não significa que a gente não precisa ter jornalismo em outros canais. A mesma coisa acontece com a informação em geral, mesmo a informação da ciência. Obrigado, meu querido. Um abraço. E olha, gente, continuando nessa campanha aqui da desinformação, contra a desinformação, hein? Abraça essa causa. E a gente volta semana que vem. Um abraço. É isso, pessoal. Até a próxima.